O silêncio é uma fonte de grande força. Já repararam como o trovão mais alto ressoa depois que o relâmpago desaparece? É isso que acontece com o silêncio, meus amigos. Ele não atinge de uma só vez. Ele se acumula, permanece, ecoa, muito tempo depois de você ter se afastado. Esta é a tempestade que eles nunca viram chegar. O peso da sua ausência, dia após dia. Hoje vamos nos aprofundar, dia após dia, em como a perda da sua atenção os deixa obcecados pelo estoicismo. Você vai ver exatamente como o seu silêncio, reestrutura a mente deles, não com força, mas com quietude. Mas antes de entrarmos nesse assunto, faça um favor a si mesmo. Clique no botão curtir e inscreva-se, porque isso aqui é algo que não ensinam. Essa é a psicologia que eles esperam que você nunca descubra. E acredite, você vai querer ficar até o final. O poder que o silêncio tem não é só sobre eles, é sobre você recuperar sua energia. Agora, ei pessoal, imaginem isso por um segundo. Vocês têm sido uma chama constante na vida de alguém, sempre presentes, sempre calorosos. Talvez eles não tenham prestado muita atenção a isso. Eles passaram por vocês, ignoraram, talvez até tenham considerado esse calor como algo natural, mas então vocês o apagaram. A sala ficou mais fria, mais escura. De repente, aquela chama que mal recebia um olhar se torna a única coisa que eles desejam. É assim que sua atenção funciona. Quando é dada de forma muito generosa, ela se mistura ao fundo. Mas no momento em que você a retira, no momento em que você se afasta, é aí que a obsessão começa. E aqui está a mentira em que a maioria das pessoas acredita. Elas acham que perder a atenção de alguém acontece de uma vez. Não. É um processo lento que se desenrola dia após dia. É como uma maré silenciosa se afastando da costa. No início, elas nem percebem. Talvez digam a si mesmos que você vai voltar, que isso é só uma fase. Mas, a cada dia que passa, o silêncio fica mais alto, os pensamentos deles se aprofundam. Sua ausência se torna um espelho que eles não podem evitar. E isso não é ser insensível, é ser poderoso, estoico. Porque, como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Pessoal, é hora de quebrar as mentiras que nos contaram. Vocês foram levados a acreditar que o silêncio é fraqueza, que se afastar significa perder terreno. Mas não, o silêncio é força, o distanciamento é poder. Vocês não estão jogando, estão protegendo sua energia. Não estão perseguindo, estão se centrando. Todos os dias, vocês permanecem firmes em sua quietude. Eles estão sentindo essa mudança cada vez mais. O mundo diz para você reagir, se explicar, provar seu valor. Mas o estoicismo ensina você a ficar firme como uma montanha, enquanto os ventos sopram forte ao seu redor, porque os ventos não moldam a montanha. A montanha molda os ventos. E deixe-me acrescentar um pouco de humor aqui, porque sei que alguns de vocês estão pensando: mas e se eles se esquecerem de mim? Acredite, eles não vão esquecer. Tentar esquecer alguém cuja ausência atinge como um trovão após um relâmpago é como tentar esquecer que você já provou chocolate ou sentiu o cheiro da chuva fresca. Impossível. Sua calma, sua disciplina deixam uma marca que nenhuma tempestade pode apagar. Então, fiquem comigo, meus amigos. Estamos prestes a percorrer, dia após dia, como a perda da sua atenção vira o mundo deles de cabeça para baixo. Não se trata apenas de entendê-los, mas de dominar a si mesmo, porque uma vez que você perceba como o silêncio funciona, uma vez que sinta o poder de dar um passo atrás, você nunca mais vai desperdiçar sua energia tão livremente. Agora, se você está pronto para recuperar sua paz, digite "Silêncio é poder" nos comentários agora mesmo. Deixe o mundo ver sua posição. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo.
Estamos apenas começando. Número 1. Dia 1 a 2, o vazio começa. Não apreciamos a chama até que a escuridão caia. Essa é a beleza cruel da natureza humana, não é? Nós ignoramos o calor, o brilho constante, a presença calma, até que tudo se vá, até que a sala esfria, as sombras se alongam e ficamos procurando algo que nunca pensamos que sentiríamos falta. É aqui que tudo começa, meus amigos. Nos 2 primeiros dias, depois que você retira sua atenção, os dias em que eles dizem a si mesmos, não é nada, eles voltam. Mas algo mais profundo já está acontecendo. Um vazio está se abrindo. E eles sentem isso. Imagine o seguinte. Imagina estar na praia vendo a maré baixar. No começo, você mal percebe a água recuando. Mas quanto mais tempo você fica ali, mais ela se afasta, deixando para trás terra rachada, pedras expostas, vazio, onde antes havia movimento. É assim que seu silêncio parece no primeiro dia. Não é uma onda quebrando, mas o recuo da maré. Sutil, fácil de ignorar. Mas não se engane, o oceano nunca se foi. Ele está ganhando força. Agora, nessas primeiras 24 horas, eles podem ignorar isso. Eles vão dizer a si mesmos que provavelmente estão apenas ocupados, focados no trabalho, envolvidos em alguma coisa. A mente humana é mestre em se acalmar, em explicar o desconforto. Mas a mentira já começou a se desgastar. Aquela mensagem habitual de bom dia, ausente. Aquela resposta tarde da noite, silenciosa. Sua presença constante, aquela que eles esperavam, desapareceu. Não com um estrondo de porta, mas com o fechamento calmo e deliberado dela. E é isso que mais os perturba. Aqui está o que eles não vão contar a ninguém. Quando o telefone vibra, eles esperam que seja você. Eles instintivamente procuram seu nome, mas quando ele não está lá, é aí que o medo começa a sussurrar. E se eles não voltarem? E se eles tiverem seguido em frente? É muito cedo para entrar em pânico, pelo menos na superfície. Mas por baixo da fachada há uma semente de dúvida, e a dúvida deixada sem controle cresce descontroladamente. Vamos quebrar a maior mentira aqui mesmo. Longe da vista, longe da mente. Não, não é assim que a atenção funciona. Longe da vista, sim, mas ainda mais presente na mente. Quando alguém se acostuma com a sua atenção, com a sua energia constante, não esquece simplesmente. Quando ela se vai, começa a sentir a forma da sua ausência, como um membro fantasma. Sua presença deixa uma marca, e quanto mais silencioso você fica, mais alta essa marca fica. Marco Aurélio disse: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. E neste momento, os pensamentos deles estão cheios de perguntas. Eles podem não demonstrar isso ainda. Eles podem até postar algo alegre, rindo com os amigos, convencendo o mundo e a si mesmos de que está tudo bem. Mas, por dentro, a maré mudou. Dia após dia, eles vão sentir isso mais. É aqui que a disciplina emocional importa, meus amigos. É aqui que o estoicismo brilha, porque aqui está a verdade. Eles não estão acostumados a perder sua atenção. Eles achavam que era infinita, que você sempre estaria lá, pronto para responder, para se envolver, para explicar. Mas agora você recuperou sua energia, não por amargura, mas por respeito próprio. Você parou de despejar em um copo que parecia nunca encher, e ao fazer isso, você os lembrou. Atenção é conquistada, não devida. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Por que é tão difícil se afastar? Por que o silêncio parece uma luta no começo? Por que fomos condicionados a acreditar que a validação vem de estarmos disponíveis, que se não estivermos presentes, seremos esquecidos? Mas o estoicismo quebra essa mentira. Ele nos ensina que nosso valor não diminui quando nos afastamos. Na verdade, ele se torna mais claro para nós e para eles. Pense nisso. Você já sentiu vontade de entrar em contato
de enviar aquela mensagem dizendo que estava pensando na pessoa? Isso é o medo falando. Medo de ser esquecido. Mas aqui está a verdade. Você não é esquecido. Você é lembrado mais claramente na sua ausência do que na sua presença, porque a ausência cria espaço, e o espaço força a reflexão. Então, enquanto eles ficam na praia vendo a maré se afastar, eles começam a sentir o vazio, a falta, a percepção de que a chama constante que eles ignoravam é agora o calor que eles desejam. Fiquem comigo, meus amigos. Isso é só o começo. O vazio está se abrindo e eles sentem isso mais a cada hora que passa. Mas o desvendamento mais profundo ainda está por vir. Se você está firme na sua quietude, digite: eu estou. Acalma nos comentários agora. Mostre-se, mostre ao mundo ao seu redor que você escolheu o poder sobre o pânico, dia 3 a 4, a busca por sinais. O silêncio não é vazio, está cheio de respostas. Mas aqui está a reviravolta. As respostas não são reconfortantes. Elas doem, elas giram, elas se multiplicam. É aqui que o jogo muda silenciosamente. Nos primeiros dias depois que você se afastou, eles agiram com naturalidade. Disseram a si mesmos que você estava apenas ocupado, talvez precisando de espaço, mas que voltaria. Mas agora o silêncio parece mais pesado. Ele pressiona como a umidade antes de uma tempestade. O ar parece mais denso. Eles não podem mais ignorar. Agora a mente fica barulhenta. Já viu alguém procurar um rosto familiar em uma multidão? Aquele movimento rápido e frenético dos olhos, esperando, procurando, duvidando. É isso que está acontecendo na mente deles agora. Só que eles não estão procurando em uma sala. Eles estão procurando por você. Em todos os lugares onde sua presença já esteve. Suas mensagens, suas histórias, suas atualizações. Eles estão vasculhando tudo, desesperados por um sinal, uma migalha digital, qualquer prova de que você ainda pensa neles, de que você não os esqueceu. Mas eis o problema. Quando eles verificam, não encontram caos, não veem alguém se desmoronando. Eles veem calma, e isso os abala. Porque eles não estavam preparados para você permanecer firme. Eles achavam que se afastar seria uma fase para você, um recuo temporário. Eles não esperavam quietude, não esperavam que você seguisse em frente sem deixar a porta entreaberta. A mente não gosta de perguntas sem resposta, meus amigos. Então, quando eles veem suas postagens, se você postar, isso se torna um enigma que eles não conseguem resolver. Você está lá fora, vivendo firme, composto, sem enviar mensagens enigmáticas, sem implorar por atenção, sem jogar jogos, e essa ausência de barulho é mais alta do que gritos. E é aí que o medo assume o controle. Eles estão realmente seguindo em frente. Eu os perdi para sempre? Tem outra pessoa? Essas perguntas ficam na cabeça como uma música que não sai. Dia 3, dia 4. As perguntas ficam mais altas. O silêncio começa a soar como uma afirmação. Vamos acabar com uma mentira aqui. O mundo diz que quanto mais alto você for, mais eles vão te ouvir. Mas o estoicismo ensina o contrário. O silêncio não sussurra, ele ruge. Ele ruge porque deixa espaço para outra pessoa ouvir seus próprios pensamentos, enfrentar seus próprios medos. Marco Aurélio sabia disso quando disse: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. E, neste momento, os pensamentos deles estão pintando imagens de você que nunca viram antes. Forte, equilibrado, distante. Mas deixe-me perguntar, por que essa fase parece tão frágil para eles? Por que eles começam a procurar tão freneticamente? Porque, no fundo, eles esperavam que sua atenção fosse infinita. Eles esperavam que ela fluísse como água de uma torneira, quando quisessem. No momento em que ela para, o pânico se instala,
porque agora eles têm que aceitar a possibilidade de que o poço pode não se encher novamente. Imagine por um segundo alguém caminhando por um caminho familiar, uma trilha na floresta. Eles já andaram por lá centenas de vezes, mas agora, de repente, o caminho está bloqueado. A trilha termina. O familiar desapareceu. É isso que eles estão sentindo, perdidos em um espaço que antes percorriam sem pensar. E o que é mais perturbador para eles não é a ausência em si, mas o que ela implica. Que você recuperou sua energia, que não está esperando, que talvez, apenas talvez, eles não façam mais parte do seu foco. E esse pensamento os apavora. Mas vamos trazer isso de volta para você. Este é o seu momento de disciplina. É aqui que a maioria das pessoas desiste, onde a tentação surge de entrar em contato, quebrar o silêncio, oferecer aquela pequena tábua de salvação. Mas você não, porque você sabe algo que eles só agora estão percebendo. A atenção é valiosa, e quando você a dá com muita facilidade, ela perde seu poder. Você escolheu dar um passo atrás, ficar parado, deixar o silêncio fazer o que nenhuma quantidade de perseguição jamais poderia fazer. E enquanto eles procuram por sinais, enquanto vasculham sua presença, tentando ler entre linhas que nem existem, você permanece firme. Não por crueldade, mas por clareza. Essa é a parte em que a busca se transforma em obsessão, em que a curiosidade se torna compulsão. Mas o desvendamento está apenas começando. Então, se você está mantendo essa linha, permanecendo firme em sua quietude, escreva: "Estou firme", nos comentários, não para eles, mas para você mesmo, para lembrar que disciplina é poder. Fique ligado. A espiral se aprofunda a partir daqui. Dias 5 a 6. A espiral do excesso de pensamentos. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Sêneca. Mas a mente é uma contadora de histórias implacável. Dê-lhe silêncio e ela criará 1000 narrativas, nenhuma delas baseada na verdade, todas elas criadas a partir do medo. É aqui que a verdadeira tempestade começa. Dias 5 e 6. Quando essa simples ausência se transforma em uma presença assombrosa, eles não conseguem escapar. Agora, a confiança inicial à qual se agarravam, a crença de que você voltaria, de que isso era apenas uma fase, está desmoronando e, em seu lugar, vem o excesso de pensamentos, do tipo que rouba o sono, corrói a paz e rebobina cada momento que vocês compartilharam. Imagine estar preso em um salão de espelhos. Cada reflexo distorcido, cada ângulo, dobrando a realidade apenas o suficiente para te confundir. É isso que está acontecendo dentro da cabeça deles. Neste momento, eles estão caminhando por esse labirinto, tentando entender por que você está em silêncio. Cada palavra que você disse, cada olhar que você deu, de repente se torna uma peça do quebra-cabeça. Aquela última conversa foi mais fria do que eu pensava. Por que eles fizeram uma pausa antes de dizer adeus? Eu não percebi os sinais? É um ciclo exaustivo e implacável. Eles repetem sua voz, estudam seu tom, analisam sua última mensagem, como se ela contivesse a chave para sua ausência. Mas quanto mais eles procuram, mais se perdem, porque não há respostas satisfatórias nessa espiral, apenas medo disfarçado de curiosidade. Aqui está a mentira que eles têm contado a si mesmos. Pessoal, eu superei isso. Essa mentira. Ela não se sustenta sob o peso do silêncio, porque o silêncio não discute, não se defende. Ele simplesmente existe. E esse espaço os força a encarar o que têm evitado, que você era mais importante do que eles admitiam. Pense nisso. Tente ignorar uma torneira pingando. No começo é fácil, mas com o tempo, esse gotejar constante se torna impossível de ignorar. É assim que sua ausência parece agora. Cada dia silencioso
É uma gota ecoando mais alto, enchendo a sala até que seja tudo o que eles conseguem ouvir. Mas é aqui que o medo se intensifica. Quando eles começam a se perguntar se outra pessoa está ouvindo sua voz, sentindo sua presença, será que estão dando atenção a alguém novo? Será que fui substituído? Esses pensamentos não são gentis, não são racionais. São desesperados e desesperantes. Alimentam a obsessão. E o que piora a situação é que você não está agindo assim. Você não está postando mensagens enigmáticas ou tentando deixá-los com ciúmes. Isso seria fácil de explicar. Não, você está fazendo algo muito mais perturbador. Você está vivendo em paz. Você se afastou silenciosamente, não para punir, não para provocar, mas para recuperar sua energia, para deixar o silêncio fazer o que as palavras nunca poderiam fazer. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Mas vamos deixar claro, não se trata de vingança, trata-se de se elevar acima, de escolher o respeito próprio em vez da validação. Você não está reagindo, você está refletindo. Você abraçou o poder do distanciamento. Mas por que, meus amigos, isso parece tão pesado para eles? Porque eles nunca esperavam perder o acesso à sua atenção. Eles nunca pensaram que você realmente iria desistir. Eles achavam que sua energia era infinita, que sua presença era permanente. Mas agora eles estão aprendendo a dura verdade. Nada é garantido, nem mesmo sua atenção. É aqui que você enfrenta seu próprio teste, porque nesses momentos é tentador voltar atrás para ver como eles estão lidando com a distância. Mas lembre-se, seu silêncio é sua força. Você não está jogando um jogo. Você está mantendo um limite. Você está mostrando que sua paz não está à venda. Pense nisso dessa forma. Você é a calma no centro da tempestade. Eles estão girando, rodopiando, presos nos ventos de seus próprios pensamentos excessivos. Mas você plantou seus pés. Você se ancorou. E quanto mais forte a tempestade fica, mais firme você fica. E essa firmeza os aterroriza. Porque enquanto eles estão presos nos "e se", você já passou para o que vem a seguir. As palavras de Sêneca ecoam aqui. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E agora eles estão sofrendo em uma realidade que construíram em suas mentes. Mas você escolheu a clareza em vez do caos. Se você está firme em seu tipo de silêncio, eu estou firme nos comentários. Não para gritar, não para provar nada, mas para lembrar a si mesmo que a paz é poder. Fiquem comigo, meus amigos. O desvendamento está ficando cada vez mais profundo a partir daqui. Do dia 7 ao 8 começa a provocação emocional. Aquele que te irrita, te conquista. Mas aqui está a reviravolta. Não se trata apenas de raiva, mas de controle, de puxar os cordões, ver se você vai dançar. Os dias 7 e 8 marcam a mudança do pensamento excessivo silencioso para a provocação sutil. Eles sentiram o silêncio se aproximando como uma névoa, obscurecendo seus pensamentos. Eles reviveram o passado, procurando por sinais, mas agora, eles precisam de uma reação, qualquer reação. E é aí que começa a provocação emocional. Imagine isso, um pescador lançando uma linha em águas calmas, esperando até mesmo pela menor mordida. É isso que eles estão fazendo agora. Só que a isca não é minhoca ou anzol. São selfies cuidadosamente selecionadas, com ângulos perfeitos, lábios curvados, em um sorriso um pouco exagerado, olhos brilhando com malícia suficiente para chamar sua atenção. A legenda? Ah, esse é o gancho. Finalmente, escolhendo a mim mesmo. Algumas pessoas me perderam quando eu valia a pena ser mantido. Ou aquela música tão sutil, letra que por acaso reflete algo que você disse uma vez. Mas aqui está a verdade, meus amigos.
Isso não é cura. É uma performance. Um teste. Eles estão jogando granadas emocionais no ar, esperando para ver se você vai pegar uma, se vai recuar, se vai morder. Porque mesmo um comentário sarcástico, uma resposta passiva, como uma postagem enigmática, tudo isso é prova para eles de que ainda são importantes no seu mundo, que ainda têm influência, que sua atenção, embora silenciosa, ainda pode ser despertada. Vamos acabar com essa mentira aqui mesmo. Eles seguiram em frente. Essa é a máscara que eles usam. O feed curado, as risadas encenadas, as novas pessoas, a vida noturna brilhante. Tudo isso diz: estou prosperando. Mas por baixo disso há um sussurro. Eles ainda se importam? Porque se eles realmente tivessem seguido em frente, não haveria necessidade de lançar a isca. E deixe-me perguntar: você já caiu nessa armadilha, viu uma postagem e se perguntou: isso é sobre mim? Esse é o truque. A incerteza faz você ficar imaginando. Mas não desta vez, porque você sabe o que está acontecendo. Você viu o que está por trás da cortina. Não se trata de uma conexão genuína, mas de controle. Marco Aurélio conhecia esse jogo quando escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. É isso que é necessário agora: disciplina emocional, a capacidade de ver a isca e passar por ela. Não por orgulho, mas por paz. E sejamos honestos, é aqui que a maioria das pessoas tropeça. É aqui que a tentação surge de responder, de enviar uma mensagem, como uma postagem, de jogar uma pedra de volta na lagoa, só para ver se ela faz ondulação. Mas aqui está a verdade. Seu silêncio é a ondulação, é a onda, o fato de você não ter reagido. Essa é a declaração mais alta que você poderia fazer. Pense nisso assim. Você saiu do tabuleiro de xadrez, não está mais jogando. E enquanto eles movem suas peças, tentando te trazer de volta à estratégia, você já ganhou porque não está jogando. E isso os confunde, os frustra, os faz lançar a linha novamente, talvez com uma isca diferente, talvez com uma abordagem mais direta. Mas lembre-se disso. Você é a calma na tempestade. As ações deles não definem suas reações. O barulho deles não perturba sua paz. Você construiu uma base sólida demais para ser abalada. Por que isso é tão difícil para eles? Porque eles esperavam previsibilidade. Eles esperavam o seu antigo eu, aquele que respondia, que se envolvia, que validava o valor deles. Mas agora eles estão conhecendo alguém novo, alguém que não precisa provar nada, alguém que sabe que a paz é mais poderosa do que uma resposta. E à medida que a provocação continua, à medida que as fotos ficam mais chamativas, as legendas ficam mais incisivas, as músicas ficam mais tristes ou mais atrevidas, eles começam a perceber que você não vai voltar para jogar. Você escolheu outra coisa: liberdade. Então, se você está firme, vendo a provocação, mas não mordendo a isca, digite: eu controlo minha paz, nos comentários. Mostre ao mundo e a si mesmo que você não está aqui para reagir. Você está aqui para se elevar. E lembrem-se, pessoal, essa tempestade só vai ficar mais forte a partir daqui. Fiquem comigo. O desfecho só começou. Nos dias 9 a 10, começa a fase de comparação. A mente, uma vez expandida por uma nova experiência, nunca volta às suas dimensões originais. Mas aqui está o problema. Quando a experiência é você, quando sua presença foi sentida e sua ausência agora paira como uma sombra, não há volta para eles. A velha realidade, aquela em que eles podiam prever seus movimentos, se sentir seguros com sua atenção, dar como certa sua energia. Esse mundo se foi. E o que resta? Comparação. Os dias 9 e 10, meus amigos, são quando eles entram na fase de comparação. E é aí que a descoberta se torna pessoal.
Imagine estar diante de dois espelhos. Um mostra seu reflexo com perfeita clareza, cada detalhe nítido. O outro, uma névoa que oculta o que há por trás. Você sabe qual deles parece certo. É isso que eles estão sentindo. Agora eles saem, se vestem bem, colocam aquele perfume. Eles sabem que as pessoas elogiam. Talvez conheçam alguém novo, alguém ansioso, alguém pronto para rir das suas piadas, para elogiar cada palavra sua. Superficialmente, parece que eles seguiram em frente, mas algo parece errado. Não é a mesma coisa. A energia não combina. As conversas não fluem tão facilmente. O riso soa falso. Tudo é um pouco forçado, muito ensaiado, porque eles estão comparando. Quer admitam ou não, eles estão comparando todo mundo com você. Veja, eles achavam que substituir a sua atenção seria simples. Bastava encontrar alguém novo, voltar ao mercado, se distrair. Mas o que eles não levaram em conta foi a profundidade que você trazia, a calma constante, o jeito. Você nunca precisou competir pela atenção deles, porque a sua presença falava por si. Você não lutava por validação, não precisava se esforçar. Você simplesmente era. E agora, em um mar de ruído, sua quietude parece rara. Vamos desmascarar essa mentira. Qualquer um pode substituir qualquer um. Parece bom, não é? Parece empoderador à primeira vista. Mas, na verdade, algumas energias não podem ser replicadas. Algumas conexões não podem ser substituídas simplesmente preenchendo o espaço. Sua presença nunca foi uma questão de volume. Era uma questão de profundidade, e essa profundidade deixa uma marca. Marco Aurélio disse: se você está angustiado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua avaliação dela. E neste momento, a avaliação que eles têm de você está aumentando. Eles não valorizaram sua calma quando a tinham. Mas agora, quando o riso dos outros parece vazio, quando a atenção de novos rostos parece superficial, o contraste se torna doloroso. Imagine beber um copo de água todos os dias. Simples, puro, confiável. Então, um dia ela desaparece e te oferecem uma bebida açucarada. No começo, o sabor é emocionante, mas depois de um tempo, te deixa com mais sede do que antes. É isso que eles estão percebendo agora. As substituições superficiais não saciam a necessidade mais profunda. E é aí que a espiral se fecha. Eles não sentem apenas sua falta. Eles sentem falta de como se sentiam ao seu lado. A segurança, a estabilidade, a calma. Você não precisava levantar a voz. Não precisava explicar demais. Você era a âncora na tempestade. E agora não há âncora. Apenas ondas. Mas vamos falar sobre você por um momento. Nesta fase é onde sua disciplina é testada. Porque talvez você veja um vislumbre deles com alguém novo. Talvez veja as postagens, os sorrisos, as comemorações. Mas lembrem-se disso, meus amigos. É uma performance. E performances são para o público. Você não está mais na plateia. Você saiu do teatro completamente. Você escolheu a paz em vez da participação. Você deu um passo atrás, não porque é fraco, mas porque ficou forte demais para o palco em que eles estão atuando. E é isso que mais os incomoda. Eles sentem o peso da sua ausência em cada encontro que fica aquém. Eles sentem isso nas conversas superficiais que nunca se aprofundam, nas risadas que parecem ensaiadas, porque ninguém mais consegue refletir sua firmeza. E quanto mais eles tentam substituí-la, mais fica claro que você era a exceção, não a regra. Deixa eu perguntar. Você já tentou substituir algo real por algo conveniente? Quanto tempo levou para você perceber que distrações superficiais não curam feridas profundas? É aí que eles estão agora, enfrentando essa verdade dia após dia. Se você está se mantendo firme no seu caminho, deixe a comparação fazer seu trabalho sem voltar ao caos do tipo "eu sou insubstituível" nos comentários.
Não para se gabar, mas para lembrar a si mesmo que o verdadeiro valor não busca validação. Fiquem comigo, meus amigos. A revelação só se aprofunda a partir daqui. Dias 11 a 12. A armadilha da nostalgia. Nada nos assombra como as coisas que não dissemos. E é aqui que realmente começa a doer. Não nas formas barulhentas e caóticas do mundo exterior, mas nos cantos silenciosos e privados de suas mentes, onde sua memória permanece. Os dias 11 e 12 são quando as comportas se abrem, não de raiva ou negação, mas de nostalgia. Aqueles pequenos momentos que eles ignoraram, as memórias que pensavam ter arquivado, todas elas voltam à tona, indesejadas, mas inegáveis. Isso os pega de surpresa. Uma música, um lugar, um objeto aleatório que os lembra de você. E de repente, eles estão de volta. Em um instante. Eles pensavam ter esquecido as conversas tarde da noite, em que palavras não eram necessárias porque o silêncio entre vocês dizia tudo, os pequenos gestos. Talvez você lhes trouxe café do jeito que eles gostavam, sem perguntar. Ou aquela piada interna que ninguém mais entendia. Essas coisas pareciam tão pequenas antes, mas agora são enormes, têm peso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi atingido por uma lembrança tão vívida que te fez parar no meio do caminho? É isso que está acontecendo com eles agora. Mas aqui está a diferença. Você processou, refletiu, escolheu a paz. Eles não. Eles ainda estão lutando contra isso. Eles podem até mencionar isso casualmente. Uma mensagem do tipo: lembra daquela vez? Talvez eles não estejam entrando em contato diretamente, mas postando uma foto de uma lembrança compartilhada, marcando um lugar onde vocês dois foram. Eles vão enquadrar isso como nostalgia, mas na verdade é um sinal, um foguete lançado no céu noturno, na esperança de que você veja e responda. Porque eles não estão apenas relembrando, eles estão tentando se aproximar. E é aí que a mentira começa a se desmoronar. Eu segui em frente. Não, se eles realmente tivessem seguido em frente, não haveria essa necessidade de reviver o passado, de revisitar o conforto que a sua presença lhes dava. Isso não é encerramento, é apego. Porque a nostalgia é sorrateira. Ela pinta o passado com cores suaves, esmaece as arestas e faz com que as memórias pareçam mais doces do que realmente foram. Mas você vê através disso. Você não vive no passado. Você honra o passado, mas não se refugia nele, porque o estoicismo nos ensina esta poderosa verdade. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, Marco Aurélio, e dos seus pensamentos. Eles estão ancorados no presente, no que é, não no que foi. Veja, esta é a parte em que eles esperam que você ceda, onde eles pensam: se eu apenas lembrá-los dos bons momentos, eles voltarão. Mas essa é a armadilha. Eles estão puxando os fios emocionais na esperança de desvendar a calma que você construiu. Mas aqui está a questão. Eles não percebem que você mudou. Você não é mais a pessoa que eles lembram. Você cresceu além desses momentos. Mas por que essa fase é tão difícil para eles? Porque a nostalgia é segura, é familiar. Ela permite que eles evitem o desconforto do presente. Eles podem escapar para o que poderia ter sido, em vez de enfrentar o que é. O fato de que seu silêncio fala mais alto do que qualquer memória? Imagine-se parado à beira de um penhasco, olhando para o oceano. As ondas quebram, o vento uiva, mas há beleza à distância. É assim que eles veem o passado agora, distante, bonito, intocável. Mas você já está se afastando da beira. Você se virou para o interior, em direção a um terreno firme. E isso é o que eles não esperavam. Eles achavam que as memórias iriam puxá-lo de volta, que reviver os momentos iria reabrir portas. Mas você fechou essas portas com elegância. Você escolheu construir, não retroceder. E deixe-me dizer,
Isso os abala, porque a nostalgia não desaparece rapidamente. Ela permanece, ela ferve. E quanto mais eles sentem isso, mais percebem que estavam se agarrando à ideia de você, não à realidade. Então, permaneça firme. Quando eles se lembrarem, quando as mensagens chegarem, quando as fotos antigas ressurgirem, sorria, mas não recue. Reconheça o passado pelo que ele foi, mas não fique preso nele. Você fez o trabalho, você se curou para seguir em frente, não para voltar atrás. Se você está firme diante da nostalgia do tipo que escolhi agora nos comentários, deixe o mundo saber que você vive no presente, não no passado. Fiquem comigo, meus amigos, porque o que acontece a seguir é quando a tempestade atinge seu auge. Dias 13 a 14. O ponto de ruptura. A obsessão se instala. As correntes do hábito são leves demais para serem sentidas, até que se tornem pesadas demais para serem quebradas. E nos dias 13 e 14, essas correntes estão pesadas, arrastando, envolvendo com mais força suas mentes, seus peitos. É aí que tudo o que eles estavam reprimindo começa a transbordar. A confiança que usavam como armadura rachou. A indiferença fria que demonstravam se despedaçou. Agora são só eles, e o peso da sua ausência pressionando com força, sufocando as histórias que antes contavam a si mesmos. Até agora, eles jogaram pelo seguro. Dicas aqui, posts sutis ali, iscas emocionais lançadas como linhas de pesca, na esperança de que você mordesse a isca. Mas seu silêncio permaneceu firme. E agora a obsessão se instala. Isso não é mais curiosidade, nem mesmo orgulho, é sobrevivência. A mente deles se torna um loop sem saída. E a trilha sonora? Imagina um toca-discos, com a agulha presa, tocando o mesmo trecho de 5 segundos, repetidamente. É assim que a mente deles está agora. Todas as lembranças de você, todas as perguntas sem resposta, girando em repetição. Eles não conseguem desligar. O silêncio é muito alto. Agora, o espaço que você deixou para trás se tornou um espelho, refletindo todas as dúvidas que eles enterraram, cada medo que ignoraram. Mas aqui está a verdade que eles não querem encarar. A dinâmica de poder se inverteu. Aquele que antes buscava, agora fica parado. Aquele que antes dava sem parar, agora não dá nada. E esse vácuo os consome. Vamos quebrar a mentira a qual eles ainda se agarram. Eu tenho o controle. Não, eles perderam o controle no momento em que subestimaram o seu silêncio. Eles pensaram que era uma tática, uma fase. Mas isso foi uma decisão, uma escolha de trazer sua energia de volta para onde ela pertence, a você. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos deles, neste momento? Eles estão tudo menos calmos. Eles estão assombrados, dispersos. Eles estão desesperados por alívio do silêncio. Mas o alívio não vem. A obsessão só se aprofunda. Agora eles começam a tentar se aproximar, nem sempre diretamente. Às vezes é mais uma isca. Às vezes é uma visualização tardia das suas histórias, do tipo que demora demais. Às vezes é um deslize, um acidental, como em uma postagem de meses atrás. As ações deles os traem. A obsessão transparece. Aqui está a parte que eles não esperavam. Você mudou. Você não é mais a pessoa que teria pulado na primeira sinal de atenção. Você não está esperando por migalhas. Você não está buscando validação. Nossos velhos padrões. Você criou raízes. Pense em você como uma montanha, agora imóvel e estável. As tempestades giram ao seu redor, mas você não se move. Você não persegue. Você recuperou sua energia, seu espaço, e esse espaço é sagrado. Mas sejamos honestos, meus amigos. É aí que a tentação volta a surgir. Vê-los em espiral. É difícil não estender a mão, não amolecer,
não lhes dar o conforto que eles tinham antes. Mas lembrem-se disso. Sua paz não é mais deles para emprestar. Eles têm que enfrentar o que sua ausência revelou. Eles dependiam da sua presença para se sentirem estáveis, e agora que ela se foi, eles estão se desintegrando. Imaginem tentar segurar água nas mãos, vendo-a escorrer pelos dedos, por mais que apertem. É isso que eles estão fazendo agora, buscando controle, conexão, conclusão, mas sem encontrar nada. Porque vocês não estão mais jogando, vocês saíram do tabuleiro. Epicteto disse uma vez: a liberdade é o único objetivo digno na vida. E foi isso que você escolheu. Liberdade dos ciclos, liberdade dos jogos, liberdade da necessidade da validação deles. E enquanto eles giram, enquanto eles entram em espiral, a percepção bate mais forte. Você não precisou deles para fechar a porta. Você se tornou a porta. Então, se você está firme mesmo enquanto eles se debatem, mesmo enquanto a obsessão toma conta, escreva: eu sou livre, nos comentários. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando em seu silêncio. Fiquem comigo, meus amigos. A tempestade pode estar furiosa do lado deles, mas do seu lado, o céu está limpo. Dias 15 a 16. A percepção silenciosa. Eles perderam a vantagem. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. Eckhart Tolle. Mas quando você recupera o poder sobre si mesmo, é aí que o jogo muda. É aí que a máscara se quebra. E nos dias 15 e 16, eles começam a sentir algo que nunca esperavam. A perda do controle, a vantagem que acreditavam ter. A confiança silenciosa de que você sempre voltaria, que sua atenção era uma garantia. Está escapando, não com um estrondo, mas como areia escorregando entre os dedos deles. É sutil no início, mas inevitável. Essa percepção silenciosa surge quando eles menos esperam. Talvez seja tarde da noite, quando o barulho do dia já se acalmou. Talvez seja quando eles verificam o celular mais uma vez, na esperança de ver seu nome, e não encontram nada além do silêncio. Isso não é mais a tempestade. É o resultado, quando eles começam a juntar as peças da verdade que tentavam evitar. Você não vai voltar, mesmo que volte. Até esse momento, eles se agarravam a uma falsa sensação de controle, a ideia de que poderiam reconquistá-lo com as palavras certas, o olhar certo, a postagem certa. Eles diziam a si mesmos: tudo o que preciso fazer é estender a mão e eles vão ceder. Mas você não cedeu. Você permaneceu firme. Você observou, não com amargura, mas com clareza. Você deixou o silêncio fazer o que as explicações nunca conseguiram. Deixe-me desmascarar a mentira aqui. A pessoa que se importa menos detém o poder. Não, isso não é poder. É medo disfarçado. O verdadeiro poder é o autocontrole, é o autorrespeito, é saber que sua energia, sua paz, sua atenção não estão à venda, que são conquistadas, não exigidas. E agora eles também sabem disso. Marco Aurélio disse uma vez: está em seu poder se retirar sempre que desejar. A perfeita tranquilidade interior consiste na boa ordem da mente, e é exatamente isso que você fez. Você se afastou não com raiva, não por despeito, mas com tranquilidade, e agora eles sentem o peso disso. Vamos falar sobre os pensamentos deles agora. É nesse momento que eles começam a jogar o jogo do e se? E se eles nunca mais entrarem em contato? E se isso realmente acabou? E se eles realmente seguiram em frente? As perguntas se repetem infinitamente porque são construídas sobre uma base de incerteza e insegurança. Isso dói. Imagine estar diante de uma porta trancada, sabendo que a chave era sua, mas agora a fechadura mudou. É isso que eles sentem. Agora, a chave, a atenção que eles antes usavam com tanta facilidade, é inútil. A porta mudou, e atrás dela,
Você construiu um mundo ao qual eles não têm mais acesso. Mas vamos voltar isso para dentro por um momento. Este também é o seu teste, porque nesses momentos a tentação de provar seu poder pode ser forte, para lembrá-los do que perderam. Enviar uma mensagem, apenas uma, para sentir que está em vantagem. Mas esse é o jogo antigo. Essa é a reação. Esse é o ego. Você superou isso, porque o poder real não precisa se anunciar. Não precisa de aplausos. É sentido como a gravidade, invisível, mas inegável. Você escolheu ficar parado, não porque não se importa, mas porque se importa mais consigo mesmo, sua paz, seu progresso, seu crescimento. E enquanto eles ficam com essa percepção, sentindo o peso do silêncio, se perguntando como deixaram isso escapar, você permanece impassível, não por frieza, mas por alinhamento. Você entrou no espaço onde vive a liberdade. Liberdade de não precisar da validação deles. Liberdade dos ciclos que o mantinham preso. Imagina ser o farol erguendo-se imponente, enquanto as ondas quebram incessantemente abaixo. O farol não persegue as ondas, não se curva à sua fúria. Ele permanece firme, um farol de tranquilidade. Esse é você agora. E quanto mais alto você fica, mais eles sentem a perda da sua luz. Então, se você está de pé neste momento, sentindo o peso da sua própria tranquilidade, eu estou firme nos comentários. Deixe o mundo saber. Deixe você mesmo saber que você saiu do jogo e entrou no seu próprio poder. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever.